De volta, Brasil, com essa maravilhosa advogada na área previdenciária. Não tem igual, viu, gente? Por isso que eu falo. Todo mundo que tenha dúvida sobre a área previdenciária, aposentadoria, a gente vai falar hoje sobre aposentadoria para pessoas com deficiência. Mas, claro, que se você tiver alguma dúvida também, aproveita que a gente sempre dá um jeitinho. Olá, bem-vinda, amiga. Que coisa boa estar de volta ao programa, falando de um tema tão importante, né? Uma das aprovações de legislação benéfica que aconteceram nos últimos anos foi a aprovação de uma legislação específica, de um tipo de aposentadoria específica para os deficientes. É algo muito importante isso. Por quê? Porque eles possuem critérios diferenciados. Eles conseguem... Então, funciona da seguinte forma. Tudo vai depender se a pessoa já nasceu com a deficiência ou já iniciou a vida laborativa como deficiente. Muda tudo, né? Aí ela terá um tempo menor que as demais pessoas, dependendo da gravidade da deficiência. Então, a gente classifica a deficiência como leve, moderada e grave. Então, dependendo da classificação, quanto maior a gravidade da deficiência, menor é o tempo que você vai precisar para se aposentar. E isso é muito importante, porque a pessoa ela vai passar por uma perícia médica no INSS e ela vai ser também avaliada por uma assistente social. Porque assistente... Estão aprovando muito? Porque sempre estava difícil para as pessoas conseguirem. Algumas pessoas conseguem sim aprovação no próprio INSS e outras precisam ingressar com uma ação judicial. Mas o interessante é que, se você tem uma demanda judicial, a pessoa também passa por uma perícia de um médico nomeado pelo juiz, assim como ela passa por uma assistente social também nomeada pelo juiz. E o assistente social, ele vai até a residência da pessoa para ver as condições que essa pessoa vive. Mas eles conseguem, mediante tanta demanda, fazer isso? Então, no Poder Judiciário, sim. Então, mas qual o tempo de espera para isso? Então, uma ação como essa, geralmente a gente tem tido, em um ano, a gente tem tido uma sentença, tá? Quando ela é feita direitinho, com todos os pedidos certinhos, geralmente em torno de um ano e meio no máximo, a gente tem uma sentença de primeira instância. Doutora, o que dificulta, por exemplo, o grau da deficiência? Então, na verdade, é uma análise, uma análise médica junto com a assistência social, porque assim, eles avaliam a parte médica do que aquilo dá de dificuldade para trabalhar, assim como eles avaliam o dia a dia da pessoa. Inclusive avalia, Nani, qual a dificuldade que a pessoa tem de locomoção, o deficiente tem de locomoção da sua residência até o trabalho, assim como o retorno do trabalho para casa, quais são as condições que a pessoa vive na casa. Por exemplo, eu tive um caso que marcou muito a minha vida profissional, que foi um caso de nanismo, né? Que a pessoa trabalhava por cotas, né? Então, tinha um cargo específico de PCD e, com o passar do tempo, em função de trabalhar, se locomover e até o ambiente de trabalho, a dificuldade de subir no transporte público, tudo isso foi agravando o problema de saúde. Que antes era um caos, agora melhorou, amenizou um pouco, mas ainda tem muita dificuldade. Muitos motoristas de ônibus não param porque a pessoa demora para conseguir subir, ela tem que ter às vezes auxílio, porque nem todos os ônibus têm aquela adaptação, às vezes não está funcionando. Então, esse caso em específico foi interessante porque, embora PCD, trabalhando direitinho, com o passar do tempo foi ficando cada vez mais difícil de conseguir trabalhar, né? Foi dando problema na coluna, vários problemas a parte de reumatismo. Então, tudo isso fez com que ela começasse a ter uma dificuldade de trabalhar, inclusive com vaga de cotas específicas para PCD. E aí a gente conseguiu comprovar tudo isso. A assistente social foi até a casa, viu que a casa, ela tinha até uma dificuldade de adaptação. Então, assim, ela não é que era adaptável para ela que tinha o nanismo. Era uma coisa bem improvisada. Eles colocavam 2, 3 coisas para poder subir, para poder lavar uma louça, né?
né? Então, tudo isso eles levam em conta. Então, o que a gente precisa saber? Que existe a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria normal do deficiente, e existe a aposentadoria por idade do deficiente. Altera a idade e o tempo? Altera. Na aposentadoria por idade, são 5 anos a menos. Então, para a mulher, 55 anos de idade, e para o homem, 60. E com uma notícia maravilhosa, que é o quê? Para a aposentadoria por idade, não importa se a deficiência é leve, moderada ou grave. Para a aposentadoria por idade de deficiente, basta comprovar que todo o período trabalhado, tem os 15 anos de contribuição, e que todo o período trabalhado você foi deficiente, independente do grau da deficiência. Não importa se é leve, moderada, se é visão monocular, se tem a perda de visão total, se tem uma alienação mental, uma deficiência mental, não importa. Doutor, só uma curiosidade, pessoas que não contribuíram esses 15 anos. Então, aí poderão ter direito ao benefício assistencial, que é o LOAS, que a gente sempre fala. Mas só o LOAS, mas o LOAS também é difícil conseguir, hein? Porque aí a renda per capita da família tem que ser, né, naquela cota, tem que fazer a inscrição mínimo do CRAS, tudo aquilo diferenciado, porque é uma ajuda de custo do governo e não uma aposentadoria. Para ter direito à aposentadoria, o deficiente tem que ter trabalhado e tem que ter contribuído. E se eles já exerciam uma atividade profissional na lei de cotas, fica mais fácil ainda. E a gente precisa diferenciar também, Nani, que nem sempre a pessoa nasce deficiente. Às vezes ela nasce e adquire a deficiência ao longo dos anos. Então, assim, para ter direito à aposentadoria... Confirmou. Hã? Confirmou. Confirmou. Coisas ao vivo, né, Nani? E aí, o que acontece? É um lencinho. Vou jogar mais um aqui para fazer um barulho. Na deficiência que a pessoa não nasce com ela e que ela se torna deficiente, então ela pode ter trabalhado um período como uma pessoa que não tem deficiência e um período que tem deficiência. Junta tudo. Aí junta tudo e no período que ela trabalhou com deficiência, ela tem um acréscimo a mais no tempo que você pode transformar o tempo comum em tempo como PCD. Então, a gente tem que saber isso, né? É muito legal, Nani. Por isso que era tão importante a gente falar sobre essa pauta. Há pouco tempo atrás aí foi o Dia Internacional do Autismo, né? O autista também é considerado um deficiente e tem todos os direitos que são inerentes à sua doença. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas desconhecem esse direito. Como a legislação não é uma legislação antiga, ela é razoavelmente nova, tem muitas pessoas que não sabem desse direito. E também eu quero deixar uma dica muito importante, que tem muita empresa procurando deficiente para compor a lei de cotas de deficiente, que acaba não preenchendo todas as vagas que precisa. Porque no mundo trabalhista, a empresa ela tem um número específico, dependendo do número de funcionários que ela tem que disponibilizar para a vaga de PCD. E muitas vezes eles não conseguem preencher essas vagas. Por quê? Porque muitas pessoas não procuram estar enquadradas nessa situação. Então, grandes empresas têm que dedicar uma parte das suas vagas ao PCD. Então, é muito importante que a pessoa que tenha essa deficiência, que procure isso, porque é legal que ela já vai estar na lei de cotas, fica mais fácil na hora de ela se aposentar. Mas tem algum órgão, algum lugar que você tem acesso para saber as empresas que fazem? Sim. Né? E no próprio Ministério do Trabalho e Emprego, às vezes eles disponibilizam, né? Isso é muito interessante, Nani, porque muitos deficientes acabam tendo uma vida não tão boa porque não tem a oportunidade profissional que deveria ter. Sim. Não é verdade? Tem perguntas para você, amada. Vamos lá. Imagina a tela. Mariluce Silva Goiânia, sou aposentada pelo INSS e continuo trabalhando e recolhendo a Previdência Social. Estou com necrose de quadril. É possível alterar o meu tipo de aposentadoria de tempo de contribuição para invalidez?
Então, na verdade, não é mais possível, porque já está aposentada e como ela já se aposentou, já recebeu a primeira parcela e já está em gozo da aposentadoria e mesmo assim trabalhando, ela não tem direito de converter um benefício em outro, porque uma vez que eu recebi o benefício e concordei com ele é meio que irrenunciável, né? Então, não vai poder fazer essa transformação. E o fato de ela estar contribuindo, mesmo aposentada, também não lhe dá direito a nada. E se ficar incapaz para trabalhar, não pode acumular aposentadoria com benefício por incapacidade. E até porque a aposentadoria por invalidez foi um dos benefícios mais prejudicados com a reforma da Previdência em termos de valores. Então, ela converter o benefício de aposentadoria comum para uma invalidez hoje não seria interessante em termos financeiros para ela. Então, eu não indico fazer isso e nem fazer essa tentativa. No caso das pessoas que falam que aposentaram, né, já têm aposentadoria e querem continuar trabalhando, como funciona isso? Então, se as pessoas continuam trabalhando CLT, tipo, com registro, não tem o que fazer. A empresa desconta o valor do percentual da contribuição social e repassa para os cofres da Previdência. Então, você é obrigado a continuar contribuindo sem ter nada em troca, infelizmente. É porque eles meio Mas podem, né? Podem trabalhar. Eles meio... Pode trabalhar, sim, só não pode trabalhar a pessoa que está aposentada por invalidez. Tá? Os que são aposentados por idade, por tempo de contribuição, na especial, não tem nenhum impedimento, a não ser na aposentadoria especial, porque não pode continuar trabalhando em condições especiais de trabalho. Mas o normal pode, sem problema nenhum, tá, Nani? Certo, tem mais perguntas? Vamos ver? Vamos lá. Roberto Carlos, de São José dos Campos. Sou deficiente auditivo e trabalho na prefeitura. Que chance eu tenho de me aposentar mais cedo? Tenho 54 anos de idade e 31 de contribuição entre prefeitura e INSS. Então, ele tem chance de ter um quadro diferenciado. O que a gente precisaria saber dele é se ele trabalha na prefeitura como servidor público efetivo ou ele trabalha num órgão público, mas ele é CLT. Porque se ele for CLT, dependendo da gravidade da deficiência auditiva que ele tem, ele pode ser enquadrado na situação de leve, moderado ou grave. O que diferencia, Nani? É importante, aproveitando o gancho da pergunta, tá? O homem que tem uma gravidade na deficiência, ao invés de se aposentar com 35 anos, pode se aposentar com 25 anos. Nossa. São 10 anos a menos de contribuição. Se é moderada, vai para 29. E se é leve, é 33. São 2 anos a menos do que as demais pessoas. Na mulher, se for grave, são 20 anos ao invés de 30. São 10 anos a menos. É o mesmo exemplo do homem. Se for moderada, 24. E se for leve, 28 anos de contribuição. Então, é importante porque na aposentadoria de deficiente, não importa a idade. Nas regras de transição pós-reforma, todas exigem praticamente uma idade mínima. E eles fizeram a reforma exatamente para evitar as aposentadorias precoces. Já o deficiente não entra nessa situação. Que bom. Né? Por isso que é tão importante a gente estar falando ponto por ponto aí da deficiência e da aposentadoria dos deficientes. Certo. Mais perguntas, Magda? Vamos lá. Luiz Cláudio, São Paulo. Boa tarde, doutora. Sou monocular, 60 anos, tenho 31 de contribuição. Monocular desde 98. Posso solicitar tanto para contribuição ou por idade? Então, ele pode solicitar qualquer um dos dois. É preciso fazer cálculos para verificar se a aposentadoria por idade, como ele já tem os 30 anos, não vai ser mais vantajosa, porque ele tem 31 anos de contribuição. Sim. Então, ele, se tiver na situação ali de moderado, ele já se enquadra, porque a gente acabou de verificar que são 25 anos, 29, então, mesmo que seja moderado aí, ele já tem 31. Então, ele tem mais do que
os 25 e mais do que 29, né? Que estaria enquadrado entre a leve e a moderada. Então, de qualquer forma, na minha opinião, ele poderia sim dar entrada no pedido de aposentadoria, teria que fazer os cálculos para verificar qual é mais vantajosa em termos financeiros para ele. Patrícia, eu queria muito sua rede social para as pessoas terem. Claro, vamos lá. Agora, DRA Patrícia Evangelista. E agora, Nani, eu tô com a minha mídia social, a rede social profissional minha, que chama etpr.advogados, tá? ETPR? ETPR, essa daí, ó, tá? Porque nessa mídia aí, agora, é legal que as pessoas acompanhem, porque a gente vai estar postando muita coisa, muito vários conteúdo. Vídeos, todos os dias terá vídeos de serviço público, dando dicas, informações, tudo que acontece de novo no mercado jurídico, tudo que está sendo decidido pelo STF. Então, assim, todas as notícias quentíssimas da parte jurídica estarão. É um espaço para exatamente você ficar bem informado, né? Não é legal? Não é? Então, por isso que eu tenho agora o particular e o profissional. E aí, o profissional, como tem sócios em várias áreas do direito, então agora a gente dá dica em todas as áreas do direito. Né? Muito legal. Dá tempo para mais uma saideira, Magda? Não dá tempo. O programa chegou ao fim. Não vai dar tempo. Passa tão rápido, né? Não, meu bem. Não, porque agora a gente tem meia hora menos mesmo. O programa agora está mais curto, por isso. Obrigada, maravilhosa. Uma honra ter você aqui, viu? Eu que te agradeço pela oportunidade de hoje sempre. Parabéns por esse serviço público, Nani. Pelo menos uma vez por mês, consegue? Com certeza, Nani. Combinadíssimo. Gente, o programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijo no coração, 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau!